Boa tarde a todos. Hoje a gente está sem microfone, então o silêncio será mais necessário do que tem sido nos últimos trabalhos, para que a gente possa fazer o nosso estudo e todos compreendam. Bem, todos os temas que eu trago aqui me são sugeridos pela própria espiritualidade, aquilo que eles acham que seria interessante abordar. E neste sentido, nós vamos falar hoje sobre o chamado mediúnico, que é um tema muito interessante e que infelizmente, e digo infelizmente mesmo, hoje em dia tem sido deixado de lado, porque cada vez mais se vende, principalmente pela internet, a ideia de uma mediunidade, digamos assim, opcional. Eu defendo um ponto de vista contrário. Eu acho que a mediunidade é obrigatória. E nós vamos entender o porquê disso. Bom, tem uma frase muito interessante que é atribuída ao Einstein, que diz o seguinte, que Deus não joga dados. O que isso quer dizer? Ele está fazendo uma referência ao acaso. Deus não joga dados, é a mesma coisa que dizer, o acaso não existe. As coisas acontecem com algum propósito. E aí a gente começa a refletir sobre a mediunidade a partir do seguinte ponto. Será que aquele indivíduo que tem uma manifestação mediúnica tem isso por acaso? Será que é à toa? Será que a espiritualidade falou, você tem cara de médium, você não, então você vai para a mediunidade, você não? Bem, conforme a gente vai estudando e se aprofundando no universo da espiritualidade, uma coisa que fica evidente é que eles são muito mais organizados do que a gente. Para que um espírito reencarne e volte para a Terra, é feito todo um trabalho, todo um estudo, todo um acompanhamento. Não é um processo casual, não é à toa, não é simples. Então, cada um de nós, para estar aqui hoje, ocupando um corpo material, precisou que houvessem tantos outros para auxiliar, para planejar, para nos conduzir, para nos preparar. E nesse universo da preparação para a reencarnação, a mediunidade aparece como um item muito interessante, porque os espíritos vão dizer com muita clareza que para a grande maioria dos médiuns, a mediunidade é uma ferramenta para quitar dívidas do passado. Quando eu comecei a estudar sobre espiritualidade, 18 anos atrás, eu ouvia muitas pessoas falarem assim, os médiuns são seres mais evoluídos. Hoje, graças a Deus, não se fala isso, porque basta você conviver com um 24 horas, e você vai ver que isso é uma visão completamente ilusória. Não tem nada a ver isso. Pelo contrário, a grande maioria dos médiuns luta 24 horas por dia para se tornar uma pessoa melhor. Então é um desafio. A mediunidade, quando aparece na vida de alguém, é porque esse espírito, antes de encarnar, passou por todo um processo de preparação, foi instruído neste sentido, para que ele possa, então, reencarnar e, estando na Terra, em algum momento essa mediunidade vai aparecer, e em aparecendo, é obrigação do médium dar um fim útil a isso. É aí que está a diferença. Uma vez um caboclo me falou, mediunidade é opcional de lá, aqui é obrigatória. Por quê? O espírito escolhe este caminho, ele escolhe esta via, entre tantas que lhe são apresentadas. Muitas vezes ele diz, ao invés de eu passar por uma expiação dolorosa, como ficar, por exemplo, numa cama, babando e os outros tendo que trocar minha fralda, em virtude dos meus erros do passado, eu vou vir com uma mediunidade excepcional para fazer na Terra um trabalho excepcional. Então não é à toa essas relações. E uma vez, conversando com a entidade de um médium, cuja mediunidade é realmente muito, digamos assim, abrangente, eu perguntei isso, por que ele tem essa mediunidade tão expressiva e outros têm tão pouco? E a entidade me disse, filho, era isso ou cama?
Então não é à toa que a mediunidade surge na vida de alguém, por isso que ela é obrigatória, ela é opcional no mundo dos espíritos. A partir do momento que o indivíduo escolhe o caminho mediúnico, em algum momento essa mediunidade ela vai aparecer para ele, ela está simplesmente falando, olha, você fez uma promessa antes de você reencarnar, seria bom que você cumprisse, para o seu próprio bem, como forma de você quitar antigos débitos, e quitando esses débitos você possa evoluir. É claro que existem alguns casos, como a gente chama, os médiuns missionários, que são aqueles espíritos que reencarnam com uma tarefa mediúnica já muito bem definida e que são realmente pessoas que vão se destacar na humanidade. Esses são os médiuns missionários, Chico Xavier, Divaldo Franco, José de Moraes da Vida. Mas a grande maioria dos médiuns, eu costumo brincar, são comedores de arroz e feijão. Gente como todo mundo, que tem 1 milhão de problemas, 1 milhão de dificuldades, mas ainda assim recebe da espiritualidade uma tarefa e que ele deve cumprir, na medida do possível, com o máximo de interesse conforme as suas disposições. Por isso, eu digo mais uma vez, mediunidade, pelo menos para mim, aquilo que eu tenho aprendido com as entidades, ela é obrigatória, ela não é opcional. Se você não tivesse que trilhar o caminho da mediunidade, então ela não apareceria para você. Se ela apareceu, então significa que você tem um compromisso. Seria bom que você aceitasse esse compromisso e fizesse um bom trabalho. Eu comecei a desenvolver minha mediunidade aos 30 anos. E quando eu comecei, o velho virou para mim e falou assim, você podia ter começado aos 18. Nessa brincadeira eu perdi 12 anos. Aos 18. Por isso que às vezes, quando a pessoa começa mais jovem e ela se interessa e ela vai trabalhar, muita gente olha e fala assim, não, você está muito novo, espera mais um tempo, mexe com isso não, que a gente tem uma preguiça, que a gente adora disfarçar de todas as formas possíveis para ficar menos feio do que é. Então, geralmente quem fala isso são aquelas pessoas que não têm compromisso com nada. Então quando ela vê alguém compromissado, ela fala, mexe com isso não, vai aproveitar a sua vida, vai viver, vai fazer outras coisas. Olha, se Deus não joga dados, então quem começa cedo tem uma estrada longa para caminhar. Não está começando cedo à toa. Não está começando cedo por acaso. Está começando cedo porque tem um longo caminho a ser percorrido. E quanto mais a gente negligencia este caminho, quanto mais a gente empurra com a barriga, quanto mais a gente deixa para amanhã, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, olha, eu sei o que eu tenho que cumprir, o Senhor me deu todas as ferramentas, mas eu não quero, eu quero deixar para o futuro. Então é como se disséssemos, eu quero a felicidade só no futuro, eu não quero agora. E isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente percebe que traz muitos prejuízos para a vida espiritual do sujeito. Quem tiver em dúvida sobre esse assunto, tem um livro muito interessante chamado Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier. Os primeiros capítulos desse livro são relatos de espíritos que tinham compromisso mediúnico na Terra e foram levando em banho-maria. E se vocês forem ler esse livro, vocês vão ver que as desculpas eram as mais diversas. Eu não desenvolvia porque minha família não aceitava, eu não desenvolvia porque eu tinha medo de espírito, eu não levei adiante o trabalho porque, sei lá, eu era muito crítico, muito científico, etc. Então, assim, todas as desculpas que os seres humanos são capazes de inventar para adiar o compromisso espiritual, vocês vão ver lá os relatos. É por isso que eu acho interessante conhecer essa obra, porque ela vai mostrar de forma clara o desespero e o tormento daqueles que não cumpriram a sua tarefa. Então, por isso que eu fico assim, um tanto temeroso quando eu vejo, por exemplo, alguns canais no YouTube ou textos na internet que vendem essa problemática, dizendo assim, mediunidade você desenvolve se você quiser não tem problema, que não sei o quê. Dizer isso é dizer assim, bom, Deus não sabe o que faz. Então, ter uma mediunidade e não desenvolver é a mesma coisa que ter pernas e preferir andar de cadeira de roda. É uma coisa que não faz sentido.
Por isso eu digo que é um chamado. E esse chamado, ele não aparece na vida da pessoa uma vez só. Ele aparece uma, ele aparece 2, 3, 10, 15 vezes. Enquanto houver oportunidade daquela pessoa fazer um trabalho útil na terra, a espiritualidade vai lhe oferecer oportunidade. E aqui um detalhe interessante e importante. Essa mediunidade, seja ela de que tipo for, pode ser mediunidade pura, pode ser uma psicografia, pode ser incorporação, pode ser evidência, pode ser audiência, pode ser intuição, pode ser pressentimentos, enfim, o que quer que seja que se manifeste no indivíduo, pode ser trabalhado em vários segmentos religiosos. Isso é muito importante. Mediunidade é uma coisa ligada ao ser humano e há algumas religiões que oferecem campo a esse trabalho. Mas não quer dizer que por ser médium alguém está fadado a seguir este ou aquele caminho. Por exemplo, já vi situações em que a pessoa chegou e falou assim para a entidade: eu quero desenvolver na Umbanda. E a entidade vira e fala assim: filho, seu lugar não é aqui, seu lugar é no centro espírita. E a pessoa às vezes faz uma cara, até assim, se sente até ofendida, como se a entidade estivesse negando acesso a ela. Não é isso. É que às vezes os guias que a acompanham trabalham mais facilmente no espiritismo. Mas se ela insistir em ficar na Umbanda, ela não vai conseguir trabalhar? Claro que vai. Da mesma forma, o médium que às vezes chega aqui, as entidades falam: seus guias são da Umbanda, você tem um compromisso, você vai arriar, você vai ser cavalo, você vai espiritar, como às vezes eles falam. Algumas pessoas aceitam, outras não aceitam. Isso vai virando uma bola de neve na vida da pessoa. É o assumir de um compromisso. O livre-arbítrio vai impeirar sempre. Nunca vocês vão ver o Espírito descer dos céus e falar: fulano, tá aqui, ó, se assinou no contrato celeste, você ia ser médium, tô te avisando que da próxima vez que eu vier, você vai morrer. Isso não existe. Fica a cargo da consciência de cada um. Mas uma coisa que eu tenho observado no correr dos anos é que muito raramente as pessoas chegam aqui, por exemplo, sem saber se tinham ou não tinham um compromisso com a mediunidade. Aqueles que têm, frequentemente, quando as entidades falam, a pessoa diz: eu já sabia. E a entidade fala: filho, o que você está esperando? Ah, agora não dá. Ah, estou trabalhando muito. Ah, meu filho é pequeno. Ah, que eu estou estudando. E aí vai. Aí cada um vai elencando suas desculpas preferidas. Mas saibam que a espiritualidade se é desculpa. Então, olha só que interessante. Vocês já devem ter visto, tanto aqui quanto em outras casas, aquelas pessoas que vão tomar passe, de repente começa a tremer, parece que está levando um choque. Às vezes cai, distribuixa para um lado, distribuixa para o outro. Outras vezes, o que isso significa? Será que é à toa? Ou será que os guias daquela pessoa estão dando mais um recado para ela? Porque médium, quando está desenvolvido e equilibrado, não fica incorporando em qualquer lugar. Isso às vezes pode ser um receio de vocês, já ouvi muito isso. Por exemplo, eu já visitei vários terreiros e nunca senti a menor vontade de incorporar. Não que não pudesse acontecer. Mas se eu estou aqui toda semana, por que é que um guia meu iria vir numa casa alheia? Se fosse necessário, se ele achasse que tinha que vir, provavelmente viria mesmo. Mas quando isso acontece, geralmente, é para deixar um recado para a pessoa. Para falar: olha, observa o que você está fazendo, como você está conduzindo a sua vida, o tempo está passando, o relógio só corre num sentido, daqui a pouco você está velho demais, o tempo está passando, então aproveita. Acho que isso é o mais importante. Outro detalhe. Às vezes acontece da pessoa aceitar esse chamado já quase terminando o segundo tempo. Pode acontecer? Pode. Mas e aí, como é que fica? Bom, fica da seguinte forma: o tempo que lhe resta, aproveite. Se até aquele momento você não aceitou,
Então, a partir do momento em que você aceitar, como diz minha mãe, faça das tripas coração, mas faça dar certo. Aproveite essa oportunidade, garre e vá a fundo, porque isso é para o seu bem. Já ouvi muitos médiuns falarem assim: hoje eu vou lá no trabalho fazer caridade para os outros. Esse é um ledo engano. A caridade é um santo remédio para o próprio médium. Quem é já desenvolvido, trabalha, recebe seus guias, percebe com muita clareza o que nos acontece se ficarmos muito tempo sem vir aqui, muito tempo sem dar passagem, muito tempo sem descarregar, porque o desenvolvimento mediúnico faz com que todos os 7 principais chakras do médium fiquem extremamente excitados, emitindo e recebendo energia o tempo todo. Então é preciso isso até como uma medida de equilíbrio para o próprio médium. Já teve algumas ocasiões eu ficar, por exemplo, 15 dias sem ver e falar: nossa, eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Então a gente sente mesmo, isso pesa no corpo. E não é à toa, é para que não esqueçamos do compromisso. Aquelas pessoas que dizem assim: não quero mais, vou parar, não quero mais saber disso. Hoje mesmo aconteceu, uma senhora me mandou uma mensagem: tem um amigo meu que está querendo desistir, me mandou uns áudios. Eu estou decepcionado com isso, com aquilo, papapá. Aí eu falei para ela, olha, no que se refere a Umbanda, é um pensamento que eu gosto, simples, mas profundo. Entrar na Umbanda é fácil, agora fazer a Umbanda entrar em você, isso é bem mais difícil. E exige muito esforço, exige muita dedicação. Agora eu vou restringir ao universo da Umbanda. Estar aqui na frente, se preparar, colocar o branco, receber uma entidade, não é fácil. Disse para vocês agora há pouco que há um compromisso, mas preciso dizer, não é fácil. Os desafios são enormes, as dificuldades são gritantes. Dia de gira parece esse assalto que teve essa semana, pelo menos é assim que eu me sinto. Vai ter gira, amanheceu sábado, parece que tem meia dúzia de meliantes com um fuzil rondando a minha casa, só esperando um desleixo, só esperando uma pisada torta para tacar um pensamento ruim, um pensamento de discórdia, um pensamento de desânimo. Isso é realidade, não é fácil, é uma luta constante, mas ao mesmo tempo também não é tão difícil quanto muitas pessoas pensam. Eu costumo dizer, é muito mais fácil você ser um bom filho, um bom profissional, um bom pai, uma boa mãe, do que ser um bom médium. Ser um bom médium exige muito menos do que todas essas coisas que eu disse. Então, se algum de vocês tinha receio em relação a isso, eu espero que a partir de agora não tenham tanto. Já ouvi também pessoas falarem assim: eu quero trabalhar, eu tenho vontade, eu vou no terreiro, fico ali pensando que eu estou com Parkinson, alguma coisa acontece, mas eu tenho medo. Aí eu falo, medo de quê? Instintivamente eu imagino que ela iria dizer, medo de espíritos, esse negócio de espírito, receber não sei o que, Deus me livre. Não, não é. É o medo do que eu tenho que ser a partir de então. Porque isso também não é fácil. Para que você esteja com uma energia boa, para que um caboclo ou um preto velho, por exemplo, se aproxime de você, consiga se incorporar para fazer um trabalho, é extremamente necessário da nossa parte o desejo de nos tornarmos pessoas melhores. Sem isso, é muito difícil, mas muito difícil mesmo. Como as entidades falam, a exigência não é que vocês se tornem santos, é apenas que vocês façam o que é certo. E gradativamente esse é um saber. E é um saber que faz muita falta ao mundo, principalmente hoje em dia, onde perante, pelo menos, os meus olhos, eu tenho a impressão que cada vez mais as pessoas estão mais egoístas, mais fechadas, mais distantes. A gente nota isso no serviço às vezes,
como uma coisa que poderia ser dita de forma amena, é dita quase com a luva de boxe na mão, quase te dá um soco ali, te falar uma coisa simples. Então, o aprendizado no terreiro vai nos ensinar, a quem quer que seja, a aprender a humildade, a aprender a caridade, ao desinteresse e principalmente aquilo que eu considero o desafio mais difícil do médium: incorporar aquilo que as entidades falam através da boca deles. Esse é o maior desafio. As entidades sempre me falaram: incorporar é fácil, receber espírito é fácil, mas incorporar aquilo que o preto velho fala, incorporar aquilo que o caboclo fala, trazer esses conceitos para a nossa vida, no dia a dia, principalmente quando ninguém está nos vendo, quando nós estamos com a nossa consciência em Deus, esse é o maior desafio. A gente pode dizer que a longo prazo não dá para ser bom médium sem ser uma boa pessoa. Você pode até ter uma mediunidade incrível, que encanta, mas se você não é uma boa pessoa, aquilo ali sempre vai produzir meia dúzia de frutos, não vai passar daquilo. E às vezes o seu trabalho era fazer muito mais do que isso. Então, existem esses desafios, não vou mentir para vocês. Não vou falar que é fácil, não vou dizer que eu também já não pensei em desistir várias vezes, já sim, que é difícil, mas chega um ponto em que a gente começa a perceber o quanto este caminho se torna familiar ao nosso coração, de forma que a gente passa a enxergar e perceber que não dá mais para continuar vivendo se não for neste caminho, porque isso nos faz falta. Até hoje, quando eu vou arrumar as coisas, por exemplo, lá em casa, e eu pego fumo, vou colocar o fumo do preto velho dentro da vasilhinha, quando eu sinto aquele cheiro, aquilo já me remete a um estado de consciência muito diferente do meu habitual. Então isso se torna um estilo de vida. E aí a gente chega na cereja do bolo, que é aquilo que as entidades sempre nos dizem: se você perseverar neste caminho, seja no Umbanda, seja no centro espírita, seja numa casa espiritualista, tanto faz, mas se você perseverar, se você levar adiante, se você cumprir a sua tarefa, você vai chegar ao fim da sua vida com a consciência do dever cumprido. Vai chegar feliz, satisfeito. E eu posso dizer a vocês de todo o meu coração que uma das maiores honrarias que eu espero é o dia do meu desencarne ser recebido pelos meus guias e saber que eu fiz um bom trabalho. Às vezes o velho brinca falando assim, quando a gente se senta para escutar ele falar, ele fala: um dia nós vamos estar também no mundo espiritual, todos vocês sentados, e a gente vai conversar, falar sobre o passado, da mesma forma como nós estamos fazendo aqui, só que agora fora da matéria. Esse é um dos meus maiores desejos, dos meus maiores sonhos, porque como um espírito que já errou muito, e sei muitas das minhas encarnações pelas revelações espirituais, eu posso dizer que hoje eu tenho ânsia do bem. Eu quero viver no bem, eu quero respirar o bem, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu ainda não saí da condição humana comum. Ainda tenho as minhas lutas, os meus desafios, mas isso é a minha aspiração. Quando eu ponho branco para vir no terreiro, eu não penso que eu estou fazendo caridade para os outros, eu penso que eu estou sendo beneficiado com a caridade, porque mesmo tendo sido um espírito que fez tanta besteira por aí, ainda assim Deus me confiou uma tarefa e espera que eu consiga realizá-la. E é exatamente o que eu quero fazer. Então eu espero que com essas palavras eu possa ter ajudado talvez alguns de vocês que estavam indecisos em relação a essa questão. Que vocês não esqueçam nunca que Deus não joga dados. E se veio o chamado da mediunidade para vocês, então a minha sugestão é atenta. Que assim seja.